E aí? Tô por aqui de novo. Então, tudo certo. Vou falar um pouco para vocês sobre o boneco de madeira, também conhecido como Mujong, tá bom? É um equipamento de estudo exclusivo do Wing Chun. Você vai encontrar algumas outras artes tentando encaixar técnicas nele, mas não vai fazer muito sentido, justamente porque ele é todo desenhado e feito para o estudo do Wing Chun. Só que você só entende isso quando você chega no nível do Mujong, no nível de estudo do boneco de madeira. Ele pode ser usado desde o começo, desde lá do Sil Lintao, para aplicações, inclusive um estudante que tenha já condições de ter um boneco de madeira desde o começo, está em vantagem porque ele vai poder manipular o equipamento, já vai calejando os braços de tanto manipular. Né? O calejamento vem muito da manipulação do boneco de madeira. Então, ele já consegue aí ter uma prática, ter como um oponente em casa para poder praticar. Ah, sei que um monte vai falar que assim, ai, tábuas não revidam, usando uma frase que o Bruce Lee disse num contexto de um roteiro de filme. Tá? Só que tábuas e bonecos de madeira são coisas totalmente diferentes. Esse equipamento, pessoal, ele é muito importante e sagrado dentro da arte para você poder se desenvolver. Porque ele tem várias funções. Não é simplesmente a função de você ficar lá batendo nos braços dele e aplicando técnicas. Foi como eu expliquei num outro vídeo meu. Você conhecendo as técnicas, sabendo os efeitos e consequências delas, você pode, no boneco de madeira, fazer esse mesmo estudo, porque ele responde a tudo que você faz. Não é à toa que os braços do boneco de madeira têm aquelas leves folgas para cima, para baixo, fazendo um quadrado, e para frente e para trás. Né? E aí você tem aí bonecos de madeira de parede e os bonecos de madeira que ficam em pé. Ambos vão te ensinar perfeitamente como usar as técnicas do Wing Chun. A única diferença é que o boneco de madeira ali que você consegue ter o pé nele, que ele não está preso na parede, você consegue transportar ele para diversos lugares. De uma certa forma é mais prático. Desde que seja uma madeira pesada, forte, os braços que não pareçam um pé de mesa, certo? E você tenha também as medidas corretas, porque não pode simplesmente ser um boneco de madeira de qualquer tamanho. Eu me refiro a um boneco de madeira pessoal. Um boneco de madeira pessoal, ele é feito sob medida para o aluno, entendeu? Então você precisa ter esse conhecimento das medidas para quando você encomendar o seu, você poder fazer direitinho, você não errar. Ah, não tem essa de, ele precisa ser pequeno, precisa ser grande. O seu boneco de madeira pessoal tem que estar na medida certa para você. Ali a gente estuda diversas coisas. Todos os elementos do Wing Chun estão presentes dentro do Mujong, certo? Então, desde linha central, as passadas que você dá em volta dele, aquela perna que está ali embaixo simulando justamente a proximidade com o seu oponente, tá? Os braços estão no ângulo certo, na altura certa também, de maneira que você possa aplicar as técnicas, seja Yin, seja Yang. Você consegue lapear, ou seja, apoiar, você consegue aplicar todos os shiatsus, todas as formas no boneco de madeira também. O que é o bacana desse equipamento? Você aprende e educa as suas mãos para bater certo. O Wing Chun é muito completo, então você tem mão fechada, mão aberta, estou falando das mãos, né? Não vou aqui falar de cotovelos, nada disso por enquanto. Mas vamos pensar em mão aberta e mão fechada. Então você tem socos e você tem as posturas de mão aberta, facas de mão, né? Então, postura fechada, então você tem o sol, aqui você tem o feijian, aí você tem rocha, você tem uma série de posturas de mão fechada, martelo, certo? Aí você tem aqui a mão aberta. Então a gente usa as palmas, usa as facas, usa todas as partes aqui. No boneco de madeira, você vai educar, se autoeducar.
e educar as suas mãos para fazer direito, posturadas, de maneira que elas virem uma arma, entende? Então, quando você estuda no boneco de madeira, você tem pontos de contato nos seus braços que você tem que estudar encaixando esses pontos de contato. Da mesma forma, quando você bate no tronco ou nos braços, existem pontos corretos das mãos que você prioriza na hora de encostar na madeira, justamente visando a técnica. E o próprio boneco vai dar forma para sua mão e educar. E na hora que você precisar usar, fica muito contundente, porque você postura as suas mãos para machucar. Além de tudo, você acaba calejando os braços, as mãos, a própria musculatura e a própria carne fica mais forte, tá? Agora, ali você tem que ter todo um estudo técnico com alguém que te ensine profundamente. Senão vai virar apenas um poste com uns galhos ali nos braços, você vai ficar batendo aleatoriamente ali, fazendo um barulho às vezes no boneco que não tem tanta necessidade. Muitas vezes, depende do grau que você está estudando, você vai aplicar mais ou menos energia. Então, é preciso que tenha uma pessoa que conheça profundamente para poder te passar esse conhecimento. Outra coisa legal do boneco de madeira é ele te postura melhor, entende? Você consegue ter uma análise completa de toda a sua postura e de toda a sua fluidez dentro do Wing Chun. Os caminhos que existem dentro daqueles braços também, como que você vai de um para o outro da maneira mais eficiente e mais econômica, né? Então, o boneco de madeira, para nós, é um grande parceiro de treino, justamente porque é o laboratório. Ainda que você passe da fase do boneco de madeira, depois você vai para a segunda forma, porque são duas, né? Então você vai para a segunda forma do boneco de madeira, aí você vai passar por outras formas, aí vai para as armas, aprender respiração, tudo o que você aprende, inclusive depois do nível dele, você também volta e aplica nele. Ele é um laboratório para você estudar e se aperfeiçoar constantemente. O mais interessante é que essa busca nunca chega exatamente no 100%, porque é como se ele fosse uma entidade, vamos dizer assim. Você treina, treina, treina e ele está sempre te corrigindo, te aperfeiçoando, te lapidando para a arte, certo? Então é um equipamento fantástico, vale muito a pena ter, só que é importante comprar na sua medida certa e com a densidade certa, né? Precisa ser um equipamento forte, que traga braços mais grossos para você poder justamente aplicar toda a sua energia de raiz quando isso for necessário. Lembrando, tem que tomar muito cuidado para não machucar as mãos. Então, no começo, não deve ser nada forte, você não deve ficar espancando ele ainda. Durante muito tempo, a gente apanha do boneco de madeira na prática, mas conforme você evolui, você passa a bater nele. Só que para isso acontecer, é técnica pura, conhecimento de pontos de contato, como que você postura a sua mão no tronco e nos braços para poder executar. E aí quando você passa por um corpo, fica muito mais simples e compreensível de entender. E a reação ali, porque você muda o seu mindset, você muda a sua programação e passa a pensar Mujong. Então você age na pessoa como você agiria num boneco de madeira, tá? Outra coisa legal, a madeira é importante porque ela absorve energia. Então toma muito cuidado quem fica aí socando parede de concreto, essas coisas, porque a pedra ela vai devolver muito a energia para suas juntas. Isso não é saudável. Você pode até falar assim, mas eu faço isso e não acontece nada. Mas você tem que pensar a longo prazo. Se você pensar que o corpo sobe, depois ele entra numa descendente, quando está nessa descendente, como que vão estar suas juntas? Precisa ter saúde, inclusive para manter uma boa condição marcial a longo prazo, por toda a vida, precisa ter saúde, tá? Então, a madeira absorve energia, isso é muito interessante também. Há algumas dicas, algumas conversas aí sobre o boneco de madeira, tem muito mais para falar, mas isso a gente vai subdividindo aí em outros vídeos, beleza? Espero que eu tenha gostado aí e tamo aí. Qualquer coisa, daqui a pouco eu apareço para falar mais. Valeu aí, abraço.